Um, dois, três, testando. Estamos no ar mais uma vez. Hoje nós vamos dar continuidade na prova do Estado de São Paulo, prova de concurso público, que foi aplicado no ano de 2010. Bom, você já deve ter visto o vídeo número 1. Esse é o vídeo número 2. Eu pretendo passar todas as perguntas com a resposta já, para você estudar a resposta certa e assim decorar e mentalizar o raciocínio dos autores e dos elaboradores de prova. Vamos lá! Nós paramos na número de 27. Com relação à formação universitária e aprendizagem da profissão para Borges 2005, a educação física deve fazer com que os futuros docentes adquiram um conjunto de conhecimentos, competências e técnicas. E alternativa C, habilidades. É só ler um pouco do Borges 2005 que você já mata essa questão. Alternativa número 28. Segundo Borges de novo, no Brasil, como em outros países, a formação em educação física era profundamente marcada pela oposição entre os adeptos de uma aproximação científica, médica e esportiva e os adaptadores de uma abordagem mais ecumênica. Pessoal, se você não ler Borges 2005, você tá na roça. É bom ler esse artista, esse autor, caramba. E esse autor caiu pergunta dele no concurso público de 2013. É bom estar atento, é bom estudar, é bom estar até com dicionário para essas palavras que a gente não está acostumado a ver no nosso dia a dia. Questão de número 29. Para pais, o profissional não deverá limitar a prática do esporte somente às questões da metodologia. É preciso considerar no esporte, alternativa C, a possibilidade educacional. Segundo Paes, 2009. Olha só como é importante estar além dos autores. Olha lá, 3 perguntas desse Paes. A prática que se vale dos fundamentos e gestos técnicos de diferentes modalidades, limitando-se à repetição de movimentos, fazendo com que o aluno repita aquilo que já sabe, deixando de possibilitar o aprendizado de algo novo e chamada de prática esportivizada. Tá vendo? O autor tem uma crítica, não é? Aos métodos mais antigos, mais arcaicos da educação física. Alternativa de número 31. De acordo com Paes 2009, o esporte como um dos maiores fenômenos socioculturais deve servir para desenvolver no aluno principalmente a socialização. Alternativa de número B. Bom, pessoal, esse vídeo eu vou ter que ler um pouco mais rápido, fazer um pouco mais rápido, porque senão eu vou gastar muito tempo igual ao anterior explicando um pouco mais, conversando um pouco mais. Então, pessoal, eu peço para você que assista outra vez, assista de novo, assim você vai memorizando, assista quantas vezes for necessário, para você estar à parte e ver os macetes, ver como são essas perguntas de concurso público. Vamos lá, alternativa de número 32. Contrapondo-se à especialização precoce, a pedagogia do esporte deverá pautar-se pela diversificação de movimentos e modalidades, pois esse procedimento poderá
ampliar o universo esportivo da criança e do jovem. Alternativa de número D. Questão número 33. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase abaixo. A proposta de inclusão da dança na educação física no Brasil, em meados da década de 1980, foi elaborada por Edson Claro e se chamou Método Dança Educação Física. Poxa, pessoal, é muito importante ler Edson Claro, também que é um dos grandes precursores da dança, da musicalização, da educação física. Ele e outros autores são aí fundamentais, como Nelson Triunfo. Nelson Triunfo que percorreu, né, nos anos 70, 80, buscando estilos de música como hip hop. Tem uns autores muito bons da música. A área bastante importante da educação física. Alternativa de número 34. Estudo citado por Palma 2000, a partir de dados da saúde de trabalhadores suecos, identificou que a mortalidade é 3 vezes maior nos trabalhadores não qualificados do que nos gerentes e altos funcionários. Todavia, não foi encontrada associação das classes ocupacionais mais baixas, como a elevação da pressão arterial, os níveis de colesterol e triglicéridos. Alternativa D. Pessoal, pega o caderno, vamos anotar esses autores, vamos anotar algumas respostas para estar estudando em outro momento aí, no dia a dia, na sua correria. A correria, todo mundo hoje tem a vida muito corrida. Você que tiver um tempo extra aí, um tempinho no trabalho, um tempinho aí depois da aula, no ônibus, no metrô, vamos aproveitar esse momento e estudar um pouco mais. Alternativa de número 35. Dentre as várias manifestações de dança, uma se destaca como tratamento de saúde, a dançaterapia. Essa técnica foi criada por Maria Fuchs. A inclusão da dança na educação foi proposta por Rudolf Laban em 1948, quando publicou a primeira edição de seu livro Dança Educativa Moderna, que, segundo ele, seria um guia para os pais e mestres aplicarem em uma forma de dançar escolar contemporânea. Essa nova forma de dança Laban chamou de dança livre. Alternativa de número 37. Segundo Lomakine 2007, o fato de dança ter um lugar assegurado na escola pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, lei número tal, não significa necessariamente que ela esteja inserida no contexto educacional. O processo deveria contar com a participação ativa dos alunos, levando, entre outras coisas. Alternativa E, a compreensão do corpo como construção corporal. Essa alternativa tem muito a ver com a nova pedagogia
tirando não só a educação física como o desporto, mas como cultura também. Procura lá esse autor e dá uma lida. Questões agora, as próximas são relacionadas a ramos. Segundo Schumann, existem 7 categorias de conhecimento de base para o ensino do conteúdo pedagógico geral, curricular, pedagógico do conteúdo dos contextos educacionais, dos alunos e dos fins educacionais. Alternativa A. Os aspectos relacionados ao conhecimento pedagógico do conhecimento são representados pelas siglas P, C e Q. Só lendo o autor mesmo para estar por dentro. Alternativa 40, questão de número 40. Em uma situação real de aula, quando o professor altera as regras de um jogo para enfatizar a aprendizagem de uma habilidade ou mudança algum elemento da estrutura da atividade para induzir o aluno a uma nova tática, identifica-se o conhecimento curricular do conteúdo. Alternativa B. Quando o professor já tem autonomia, ele já tem o saber para fazer isso. Alternativa de número 41. Com relação aos estudantes sobre o conhecimentos pedagógicos, um ponto comum das pesquisas ressalta a importância de um fator intrínseco do professor que contribui no desenvolvimento de um conhecimento processual. Esse fator é a experiência pessoal. Intrínseco quando é da pessoa e vai para o exterior, para o lado externo. Extrínseco é quando a pessoa busca o conhecimento de fora e coloca para dentro dela. Alternativa de número 42. Em relação à educação física no Brasil, de um modo geral, um modelo disciplinar e técnico é onipresente nos programas de formação. Esse modelo foi denominado técnico ou aplicacionista por alternativa A. Borges C.L. Alternativa de número 43. Um ponto a se destacar no processo de ensino-aprendizagem do esporte na escola, propiciando aos alunos ampliar seu universo e ter um referencial maior para optar por outras práticas esportivas, é a diversificação. Isso aí, o professor tem que ter outras cartas na mangas para sair do método apenas tradicional. Segundo Paes, a prática do esporte escolar só tem sentido à medida que esteja vinculada, alternativa D, aos objetos estabelecidos pelo projeto pedagógico da escola. Alternativo de número 45. No contexto educacional, ao se tratar de jogos coletivos, é preciso proporcionar aos alunos a compreensão da lógica interativa, da técnica e da tática do jogo e também desenvolver amplamente as habilidades básicas e específicas. Alternativa C. Alternativa de número 46. De acordo com a pesquisa etnográfica realizada por Stier 2002, no Porto, comparando 3 grupos de praticantes de esportes em finais de semana, constatou-se que um ponto comum aos 3 grupos que se deve ser considerado em jogos em aulas de educação física é que o resultado das partidas recebia valor secundário em relação à atividade. Alternativa número A.
Alternativa de número 47. A dança possui objetivos e funções. Objetivo é aquilo que se quer atingir com a dança e a função e a referência para o que serve. Um objeto e a função coerentes estão representados respectivamente em aprimorar o desenvolvimento motor e facilitar a autoexpressão. Alternativa número D. Pode ver que caiu muita dança nesse concurso aí. Fique atento. A dança pertence a uma área de conhecimento específico e a arte, segundo Langer, citado por Lomakine, é a arte e a criação de formas simbólicas do sentimento humano. Alternativa C. Questão número 49. Em estudos realizados na Austrália, citado por Palma, foi observado que todas as formas de exercício no lazer estavam fortemente associadas a um nível educacional mais elevado. Alternativa número B. Questão 50. Palma afirma que a atividade física está fortemente associada a fatores sociais e econômicos. E, em vista disso, no campo da saúde pública devem ser revistos os programas de intervenção em educação física. Questão alternativa E. Ó, esse Palma cai bastante, hein, em concurso público. Questão de número 51. Segundo Palma, diversos estudos provam os efeitos da atividade física regular e seus benefícios para a saúde. Mas, apesar desse reconhecimento, a prática de atividades físicas regular está associada, alternativa C, à condição socioeconômica. Dá para ver que o capitalismo está presente aí sobre o nível de condição atlética, desportiva como lazer. Soares, que não é o Jô Soares, e outros preocupam-se com a delimitação do conhecimento específico da educação física escolar. Para tanto, sugerem que se faz necessária uma reflexão sobre a cultura corporal, que nada mais nada é do que a cultura corporal do movimento. Seria o movimento significativo, o movimento com expressão, não apenas um movimento de reprodução, porque na fisioterapia tem o movimento também. Aí você tem que pesquisar, procurar. Porque se fisioterapia trabalha com movimento, que é dito pelo profissional realizar, educação física também trabalha com o movimento que o profissional da área manda realizar, e são profissões distintas. Essas duas têm um movimento e uma reflexão sobre ele. Pesquise bem, procure saber qual é a diferença entre esses dois. Aí você já vai estar diferenciando, já vai estar mais preparado. Bom, próxima questão. Tomar uma água aqui, só um instante. Questão de número 53. Diferentes manifestações do esporte, do jogo, da ginástica, da dança, entre outras, estão relacionadas às formas de representação do mundo em que o ser humano tem produzido, exteriorizado por seus movimentos. Esse fenômeno é denominado de cultura corporal. Alternativa A. Questão 54. Com relação às dimensões socioculturais da dança, as manifestações
populares podem e devem ser valorizadas pelo professor, pois representam um material rico para ser desenvolvido de atividades com o objetivo de valorizar a identidade e a cultura brasileira. Algumas atividades podem ser desenvolvidas em aulas. São elas danças folclóricas e danças de rua. Questão 55. Segundo Souza e Altman, fatores como idade, força, habilidade vivenciados entre meninos e meninas promovem uma situação de não inclusão que a autora denominou emaranhado de exclusões. Bom, isso já é uma reflexão para o docente estar atento quando ele vai fazer uma proposta em uma atividade que envolve união grupal, né? Como em lutas acontece muito isso. O professor precisa ter aquele feeling para saber mesclar bem com quem vai trabalhar o certo. Questão 56. Segundo Souza e Atman, com a introdução do esporte moderno como conteúdo da educação física escolar no Brasil, a mulher manteve-se perdedora porque era um corpo frágil diante do homem. Todavia, na educação física era vencedora na dança. Questão 57. Os jogos de construção são considerados de grande importância pela experiência sensorial, criatividade e desenvolvimento das habilidades de representação. Os jogos de construção possuem grande relação com os de faz de conta, brincadeiras e jogos. Aí é Kishimoto. Olha ele aí de novo. Kishimoto alerta para a dificuldade em se tentar definir o que é jogo. Tal a variância de fenômenos considerados analisando a complexibilidade da tarefa de defini-lo em uma tentativa de começar a conceituar o assunto. Pesquisadores atribuíram ao termo 3 níveis de diferenciação, entendendo que o jogo pode ser visto como 1. O resultado de um sistema linguístico dentro de um contexto social, 2. Um sistema de regras e 3. Um objeto. Em suas pesquisas, Souza e Altman mostram que atualmente na escola, por meio do esporte, meninos ocupam mais espaços que meninas. Alternativa E. Questão 60. Souza e Altman afirma que uma maneira encontrada por meninas e em menor frequência por meninos para resolver problemas e conflitos presentes nas aulas era, na maior parte das vezes, por meio da intervenção docente. Alternativa A. Alternativa de número 61. Dentre os diversos estudos sobre as questões de gênero e educação física no Brasil, destacam-se os autores Romero, Cans, Oliveira e Soares. Questão de número 62. Stinger 2005. Referindo-se à viabilidade da existência de linhas de pesquisa que tematizem o esporte no contexto da antropologia, defende-se que, em vez de o fato esportivo ser tratado a partir da nomenclatura
antropológica do esporte deveria ser tratado de forma menos reducionista a partir da expressão antropóloga das práticas esportivas. Alternativa B. Fala galera, voltamos aí. Vamos dar continuidade. Fiz uma pausa aqui rapidinho para estar vendo as configurações. Dar continuidade aí às questões deste concurso público que é tão importante para todos nós almejar, buscar uma profissão, uma carreira melhor, estabilidade, segurança, ser um servidor público. Questão número 62. Stiger. Referindo-se à viabilidade, bom, essa nós já vimos. Questão número 63. Conhecido como método compreensível é tido por Ferris que cai bastante bet. Mauro Bet, que não é o jogador, mas Bet, é um dos grandes educadores físicos, palestrantes de grandes universidades, Brasil afora. Procure ler sobre Mauro Bet, que é muito importante para você. Citado por Bet, capaz de integrar todas as faculdades humanas, mobilizadas pelas imagens, também se caracteriza como método globalizante. Segundo Edna Bom Tempo, questão 64, citado na obra de Kishimoto, pesquisas sobre a função simbólica mostram que para promover o desenvolvimento cognitivo e afetivo social da criança, os jogos que apresentam mais eficácia são os de faz de conta. Questão 65. Tá acabando. Stiger, analisando a discussão sobre o esporte, cujos protagonistas são Branch, Kans, Vago, entre outros, mostra que o esporte de alto rendimento antagoniza com o esporte escolar, pois propicia e procura o rendimento a qualquer custo. Aí você tem uns artigos falando sobre esporte da escola e esporte na escola. Procure isso aí, faz uma leitura, imprime, salva no seu computador, isso aí vai te ajudar muito. Questão 66. Segundo Branch, citado por Stiger, o esporte com características competição, rendimento, recorde, racionalização, controle e cientificação do treinamento tomou como que de assalto o mundo da cultura corporal e do movimento. O autor, com essa afirmação, critica o rumo que o esporte escolar tem tomado. Alternativa E. Questão número 67. A representação do corpo como uma máquina é explicada em seu funcionamento pelas leis da mecânica de Newton é uma ideia clássica de Descartes. Tal concepção predomina por muito tempo e deixa marcas profundas, entendendo o corpo como uma máquina natural. Questão número 68. De acordo com Vaz Soares, 2004, a obra publicada em 66 se tornou um verdadeiro testamento filosófico do autor, tratando de forma densa o direito do objeto de permanecer não destruído. É Dialética Negativa, de Theodor Adorno. Alternativa D. Alternativa de número 69. Com o surgimento das novas tecnologias como a microbiologia, a robótica, a genética, promessas de um corpo perfeito e saudável tornaram-se mais plausíveis. As mesmas promessas já eram aventadas no início do século XX, representadas pelas correntes higienista e eugenista. É isso aí, você vai ter que estudar esses estilos: militarista, tecnicista, integralista. Isso aí sempre cai em concursos em vestibulares. Questão de número 71.
No final dos anos 90, a Federação Internacional de Atletismo Amador apresentou para o mundo uma proposta no mínimo intrigante. Entendiam os diretores que se deveria zerar os recordes até então conquistados, transformando-os em feitos históricos, e começariam a ser computados a partir de 2000. Recordes conquistados com liberdade de uso de farmacológicos. Os atletas se dividiram em naturais e biotecnológicos. Alternativa B. Questão 71. Alexandre Vaz, avaliando a questão das drogas no esporte, faz no livro Corpo e História, organizado por Soares, um interessante comentário sobre o uso de substâncias químicas no esporte. Seu pensamento pode ser assim resumido: os anabolizantes agridem o corpo tanto quanto o esporte de alto rendimento. Alternativa 71. A questão correta é a D. Segundo Stiger, por muito tempo no universo particular da educação física salientaram-se análises descontextualizadas que encontravam no tema abordado somente virtudes ou contraponto a essa perspectiva, esforços no sentido de contextualizá-lo, mas que acabaram por considerado apenas fruto do processo de industrialização da sociedade, da conquista do capital e da ideologia dominante. Alternativa A. Questão 73. Citado por Stiger, propõe-se a explicar as funções do esporte, concluindo desta análise que não se trata de um fenômeno homogêneo, mas que expressa numa grande pluralidade relacionada com fatores diferenciais como sexo, idade, profissão, meio socioeconômico e realidade de cada país. Questão 73, alternativa E. Tubino, citado por Stiger, advoga que se anteriormente o esporte era analisado apenas pela perspectiva do rendimento, hoje é visto também por outras perspectivas. O esporte educação, o esporte participação e o esporte performance. Alternativa C. Questão 75. Nas palavras de Stiger, o objeto de sua obra Educação Física, Esporte e Diversidade com relação ao esporte foi buscar elementos para sua compreensão na sua diversidade. Alternativa B. Questão 76. Durante a Idade Média, o jogo foi considerado por sua associação ao jogo de azar como atividade. Alternativa A. Não séria. Questão número 77. A imitação através do jogo, a busca da compreensão de regras e a tentativa de aproximação das atividades adultas vividas no jogo estão em acordo com pressupostos teóricos. Construtivista. Alternativa C. Questão 78. Yara Carvalho, no livro Corpo e História, organizado por Soares, afirma que através da obra Odisseia de Homero, muito se consegue saber sobre a vida do povo grego antigo, seus costumes, vida familiar, sagas heróicas, tudo isso por meio da descrição das relações sociais. Alternativa E. Com relação à função corporal do esporte em suas ambiguidades sociais, Branch, citado por Stiger, 2005, faz interessante crítica quando considera que a criança que pratica esporte respeita as regras do jogo capitalista e nosso atual sistema atualmente. Para fechar, finalmente, depois desse longo tempo, sem voz, já cansado de tanto ler e falar, a questão 80, muitos autores procuram analisar criticamente o esporte e identificar suas contradições.
denegrindo sua prática. Alguns autores, ao contrário, preocupam-se em encontrar ações pedagógicas para valorizá-lo. Dentre os outros que valorizam o esporte em busca na educação física, a construção de uma cultura escolar específica é Vago. Então, vai lá, procura Vago na internet, Valon, Vygotsky, Piaget e outros. É isso aí, pessoal. Essas foram as questões do concurso público de São Paulo do ano de 2010. Estão aí de bandeja para você. Eu sei que é muita coisa, você não tem tempo, mas temos que fazer um esforço às vezes na nossa vida se quiser obter algo melhor. Então, assista, veja de novo, faça anotações, se prepare que os concursos estão aí. Obrigado você que acompanhou até o final. Eu já tô aqui meio cansado, meio sem voz. Obrigado você que acompanhou mais uma vez. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Faça isso, curtindo, compartilhando ou se inscrevendo, você já está ajudando o nosso trabalho. Pô, qualquer uma dessas coisas você já vai, nós vamos perceber que o nosso trabalho está sendo significativo, está tendo uma valorização. Um simples gesto não custa nada. Se inscreve aí, é de graça, sempre tem coisa legal relacionado a essa área, às outras áreas. Então, clica lá, inscreva-se, curta, compartilha. Já vai estar ajudando muito o nosso trabalho, já vamos estar muito satisfeitos por esse simples gesto, não vai gastar quase nada do seu tempo. Muito obrigado mais uma vez. Curta aí, se inscreve, compartilha. Vamos nos ver em outra oportunidade. Eu vou indo nessa, fico por aqui. Tchau. Olha só.